Domínios da linguagem, esse é o tema do programa do Direito e Literatura de hoje. Começamos lá pelo Crátilo e depois passamos pelo Padre Vieira, chegamos na Nancy Fraser e estamos por Heidegger. Eu abri com Heidegger, até passei um pequeno poeminha do Heidegger, que é um texto muito bonito. E agora perguntar para a Maria Eugênia sobre essa questão do problema de alguns autores, que é o problema da hipostasia da linguagem, que é no caso do Butler, e de outro lado a sua crítica, e uma tese intermediária que é a sua autora favorita, que é a Nancy Fraser. Obrigada, Helênio. Em primeiro lugar, Rabin Habib, ela vai dizer que essa ideia de desconstrução linguística da identidade através da performatividade não é uma boa estratégia para propósitos feministas. Isso implica na morte do sujeito e na morte da autonomia. Questão que eu falava antes, não dá para matar o sujeito. Não dá para matar o sujeito, né? Então, a Ben Habib vai defender a ideia de self-narrativo, que é aquela concepção de que nós construímos nossas identidades imersos em redes de interlocução, mas nós preservamos uma certa agência linguística. Mas a Fraser vai apresentar sua proposta intermediária e ela vai dizer que a Butler minimiza o distanciamento crítico reflexivo, né? Mas tem uma boa concepção de poder, enquanto que a Ben Habib faz o contrário, né? Aposta na reflexividade, mas minimiza um pouco em que medida o poder restringe a constituição da subjetividade humana. E a Fraser, ela vai dizer, olha, nós somos tanto pessoas morais, livres e iguais e queremos ser reconhecidos pelo simples fato de sermos seres humanos, mas também somos seres, digamos assim, contextualizados e sujeitos a diferentes formas de estratificação social, segundo recortes de classe, de gênero, de sexualidade, de etnia, né? Então, a proposta dela é justamente buscar uma certa desconstrução da identidade, que não reifique a identidade, essa expressão identitária, mas sem negar a ideia de igualdade. A ideia de igualdade, de pessoas morais, livres e iguais, ela é fundamental. E o direito, para vocês três, o direito é um lugar, assim, claro que sobre os domínios da linguagem, mas é um lugar em que as mínimas questões simbólicas, por exemplo, vocês notaram que a autoridade toma posse, né? Sim, isso. Do cargo. E olha o valor forte da palavra posse, né? Não, e os atos constitutivos, né? Isso. Tem coisas que... para isso, perfeito, o Austin, que é como nós fazemos coisas com a linguagem, que é a análise da pragmática, e isso para o direito é fundamental, porque várias coisas são realmente feitas com a palavra, né? Quer dizer, atos constitutivos. Vocês agora estão casados, por exemplo, né? E aí se estabelece uma relação, e essa relação agora ela vai perdurar, né? E simplesmente porque as pessoas disseram alguma coisa, e elas precisam dizer alguma coisa. Agora, a sentença constitutiva, ela é daqui para frente, ela desconstitui ou constitui. Isso. Por exemplo, um divórcio. Também. É o caso, né? E um uso capião é declaratória. Isso. É só para brincar um pouco com essas palavras, né? Mas é fantástico, né? Declaratório, isso, né? Promessas o que são positivismo feitas. clássico tem uma concepção de interpretação declaratória. Aus legum, apenas se declara o que já está posto pelo legislador e com isso eu preservo o produto sagrado do legislador. Isso entra no mundo da legalidade, né? Isso. Agora, eu acho bonito pensar como é que nós chegamos até aqui, porque quanto tempo foi preciso para que nós respeitássemos um ato declaratório como esse. Então, a ideia de que as sociedades humanas vão se adaptando à linguagem, e a linguagem vai tendo um peso sobre ela, é muito interessante e correta, me parece, porque ela mostra que nós precisamos dar atenção e nós somos levados a dar atenção a isso. Então, eu queria retomar um tema aqui que a Maria Eugênia pôs, que é esta que se coloca quando as pessoas elas
estão fazendo alguma afirmação, né? E elas são realmente livres nessa afirmação. Quer dizer, nós somos pessoas que temos um domínio sobre nós e sobre o que nós estamos afirmando como sendo a nossa identidade pessoal. A discussão sobre identidade pessoal tem uma tradição forte na filosofia e, claro, eu aprecio muito o David Hume, que é um sujeito que fala sobre a identidade pessoal num sentido não essencialista. O que é a identidade pessoal? É um tipo de narrativa que, de fato, nós fazemos sobre nós. É isso que nós somos. Agora, essa narrativa, assim como a própria linguagem, não é dos domínios, não está sobre os nossos domínios. Dou um exemplo. Nós falamos português. Nenhum de nós é capaz de mudar o português por si próprio. Mas nenhum de nós deixa de influenciar o modo como o português funciona. Então, há aqui uma inter-relação de que todos nós, com o nosso microdialeto, influenciamos o modo como o português é falado. Mas nós não somos senhores da língua. Quer dizer, ela depende da nossa relação, Nós da nossa não somos senhores da língua. É que nós estamos numa problemática que foi iniciada por Hegel, né? Que é um dos primeiros que começa a falar do meio, que é a linguagem, né? E ele introduz a noção de alienação, né? Quer dizer, a entrada da cria humana no banho da linguagem é por uma alienação, né? Ou seja, a linguagem sempre é um outro que toma a cria e o desnatura, né? Quer dizer, nesse sentido, entre a natureza e a linguagem subverte, produz uma subversão, né? Alienando é um tipo de subversão. A questão é como o sujeito se vê com essa alienação, como ele se protege do domínio exacerbado do que a linguagem impõe. A linguagem tem um poder terrível. Como subverter? Por exemplo, uma piada, né, um xiste, tem um poder de subversão de um enunciado extraordinário. Aliás, há situações que é o único recurso, né? E se produz um xiste com a força criativa surpreendente e que faz pensar outra coisa, né? Então, esse caminho dos domínios da linguagem, né, ela tanto serve para nos empoderarmos, quanto... Né, para pegar o Platão, a linguagem é um farmacon. Um farmacon. Sim. Isso. É um bálsamo, um veneno. Depende Sem do modo dúvida. como nós... Então, Mas é muito importante que nesse processo linguístico exista também um outro processo que é a assunção recíproca de perspectivas. Isso a Ben-Habib acerta quando ela diz recíproca, que não basta você se colocar no outro, na perspectiva do outro generalizado, como faz Habermas, uma perspectiva eminentemente universalista. Você também tem que se colocar no lugar do outro, mas percebendo o outro como um outro concreto, que é a mãe negra, trans, mãe de 5 filhos, mãe solteira, com todas essas particularidades e especificidades. Mas aí, acho que é um problema hoje que é preocupante quando a linguagem na qual nós estamos, ela tende a ficar objetivada. Ou seja, por exemplo, crianças que estão na idade de falarem e não falam. E quando começam a falar, falam com a voz mecânica dos desenhos, das telas. Né? Mas esse, então, é a sequência da nossa discussão, quando nós estamos, paradoxalmente, no ápice da linguagem e estamos perdendo linguagem em face de uma substituição por emojis, por excesso de informações que não são decodificadas, porque perdemos a própria capacidade de reflexão. Acho que esse é um ponto, por exemplo, para mostrar depois para o outro bloco, ainda tem 3 minutos nesse, Adriano, para começar, essa discussão muito forte sobre o problema do direito, em que a linguagem é um componente muito superior, o domínio da linguagem sobre um dentista, ou engenheiro, ou médico.
Isso. Pegar esse gancho, porque nós podemos falar sobre o tipo de linguagem que é importantíssima para o direito no próximo bloco, mas Claro. para dizer o seguinte, quer dizer, há muitos cortes que nós podemos fazer nos tipos de discursos que nós temos. O discurso do direito exige um tipo de racionalidade, um tipo de estrutura que não é qualquer estrutura. Então, e isso é muito importante para o direito. E às vezes se perde isso de vista e aí nós perdemos o direito. Né? Não é qualquer discurso. Não se pode fazer, porque você está na posição de um juiz, você não pode fazer qualquer coisa, né? Porque, com a linguagem, porque na verdade você está dentro do direito. Você tem que fazer alguma coisa que faça sentido para o mundo do direito. Então, esse é um aspecto. Eu ia fazer uma brincadeira sobre isso. Quer dizer, até fazem, mas tudo bem. Continua. Exatamente. Né? E aí começamos a perder o direito. Esse é o ponto. Mas há uma coisa que podemos resgatar aqui, que eu queria, para fechar esse tema, que é da influência da linguagem. Às vezes a gente pensa a linguagem e pensa a nossa visão de mundo. Mas a linguagem, como ela perpassa a nossa percepção do mundo, a percepção literal, assim, dos sentidos, né? Então, por isso ela desenha, ela interfere no modo como nós lemos o mundo. E isso não é alguma coisa contra a qual a gente possa combater. Nós só devemos aceitar isso, porque é impossível sair fora disso. Então, a ideia de uma autonomia em que nós, né, podemos tomar posse da nossa linguagem livremente, dela fazer uso, independente de preconceitos, de tudo, é completamente vã. Nós estamos neste labirinto, nessa catedral de espelhos, que é a linguagem, e isso reconheçamos isso. E é com isso que a gente tem que lidar. E foi com isso que a gente lida. Então, há aqui mecanismos humanos que têm que estar em voga para que a gente lide com os excessos, né, que este instrumento nos dá. Ele nos dá muitos recursos, mas ele também nos dá excesso. A gente precisa estar atento, né? A gente pode ficar excessivamente culturalista, excessivamente reificando qualquer coisa. Não dá para confiar, eu posso dizer isso, que eu não posso confiar demais na noção de que o simples fato de eu dizer diferente eu mudo a coisa. Por exemplo, exatamente. A gente tem que ter em vista que existe uma ideia que é fundamental, que é a relação entre discurso, linguagem e hegemonia, né? É o conceito gramsciano de hegemonia que a Fraser resgata quando ela vai tratar da face discursiva e hegemônica do poder, né? As linguagens sempre têm uma linguagem dominante, né? E se sabe hoje, por exemplo, o inglês, que ele soterra outras línguas. Né? Esperanto. A morte das línguas que acontecem no Brasil. Né? Não, e os microdiscursos, porque nós precisamos, para nos comunicar, nós precisamos ter coisas que são de domínio de todos. O conceito do Everett tem um conceito muito interessante, que é o de dark matter. O dark matter é a matéria escura. 80% do universo é de matéria escura. Então, essa matéria escura não tem importância nenhuma, né? Isso parece o mínimo de Pareto. 80% dos sistemas são inúteis, só 20% são úteis. Mas talvez aqui a gente esteja interpretando errado. Os 80% de matéria escura, esses são aquilo que sustenta o funcionamento dos 20%. Tem muita coisa que está entre nós aqui que nós precisamos conhecer tacitamente para que funcione. Claro. O Direito de Literatura vai para um intervalo para o último bloco, né, para a gente continuar essa discussão sobre os domínios da linguagem, falando mais sobre esse tema na atualidade, enfim, nesses tempos de dita pós-modernidade. Nós já voltamos.